Prestes a completar 61 anos no próximo sábado, António Sampaio da Nova diz ser o homem certo para Belém. Foi dos primeiros a apresentar a candidatura. Pelo caminho ganhou apoios de peso, nomeadamente do PS. Antigo reitor da Universidade de Lisboa diz que avança como independente porque não se resigna e quer dar corpo a um projeto de mudança. Muito boa noite. Boa noite, António Sampaio da Nova, bem-vindo. Começo por lhe perguntar se soubesse o que sabe hoje, que não teria o apoio oficial do Partido Socialista e que Maria de Belém avançaria como candidata, teria avançado? Completamente. São daquelas decisões que se tomam como uma necessidade interior muito forte, de chegados a um momento da nossa vida, podermos dar tudo por Portugal. Um Portugal que eu sentia cada vez mais dividido, cada vez mais fraturado, cada vez mais a regressar a um Portugal de antigamente, e eu não me resigno a isso. Então deixe-me perguntar-lhe de outra forma. Acha que se Maria de Belém não tivesse avançado, o senhor hoje teria o Partido Socialista consigo? Eu não sei responder a essa questão. São questões hipotéticas, eu não sei responder a isso. O senhor reconheceu que era importante esse apoio do Partido Socialista e ele não vai acontecer porque António Costa decidiu dar liberdade de voto. Claro, eu sempre disse desde o princípio que me apresentava a tempo, com ideias para Portugal, que na minha decisão tinha sido extraordinariamente importante o apoio que recebi, forte, intenso, dos João Ramalhianos, do Dr. Mário Soares, do Dr. Jorge Sampaio, apoios que para mim foram uma enorme honra e um grande orgulho e que se mantêm muito empenhados nesta candidatura. A partir do momento que tomei essa decisão, a decisão estava tomada. Todos os apoios que possam vir, que vieram até agora, que possam vir depois, são apoios muito bem-vindos, mas jamais eu mudaria o rumo da minha candidatura em função disso. É uma candidatura independente, uma candidatura imparcial, uma candidatura que vem de fora dos partidos, que encontra nesse vir de fora dos partidos uma das suas razões maiores e, portanto, é isso que me traz aqui. Vamos esclarecer, professor, alguma vez António Costa lhe prometeu o apoio do PS? Nunca. Nem eu lhe pedi, nem ele me prometeu. Nunca houve nenhum tipo de conversas dessa ordem. Prometeu-lhe o quê? Votar em si? Não prometeu nada. Quer dizer, isto é, nunca isso esteve em cima da mesa, porque nunca eu sequer suscitei essa conversa. Mas confirma que recebeu um apoio informal? Não confirmo que recebi apoio informal nenhum, nunca pedi sequer, e portanto uma coisa que não se pede, eu sei que saiu muita coisa da comunicação social, sei que se falou muito disso, mas na verdade, quando eu disse desde essa altura que nunca tinha pedido, que tinha marcado a minha posição, como uma candidatura independente, que era isso que me interessava. Mas nega que tinha uma expectativa? Eu tenho expectativas depois de todos os partidos. E ela, ao falhar, não sentiu que, de alguma forma, alguma desilusão? De maneira nenhuma. Alguma tristeza? Não, de maneira nenhuma. Quer dizer, eu sinto muito tranquilo com isso. Sinto muito tranquilo com a existência de várias candidaturas. Acho que cada um de nós tem que ser capaz de um determinado momento fazer aquilo que acha que é importante, e eu venho aqui, não venho em nome de tricas políticas, não venho em nome de intrigas, não venho em nome de ajustes de contas partidários, não venho em nome da política do mesmo, venho em nome de uma outra política, de uma outra maneira de estar na política, de uma outra maneira de participar para o futuro de Portugal, de um país da educação, de um país do conhecimento, de um país da cultura, de um país que leva tudo isso para a economia, que leva tudo isso para a sociedade, de um país que valoriza a livre iniciativa das pessoas, das instituições, das empresas. É esse país que eu quero, é por esse país que eu me bato, não é por um país do antigamente, nem por um país das políticas do antigamente. Ainda assim o senhor assume-se claramente como um homem próximo do Partido Socialista, ou pelo menos da ideologia que o Partido Socialista defende. O que lhe pergunto é, não tendo este apoio formal do PS na primeira volta, se passar à segunda volta, conta com esse apoio? Eu espero que na segunda volta, se essa segunda volta vier a acontecer, se eu for o candidato escolhido pelos portugueses para disputar essa segunda volta, que haja uma enorme convergência de todas as forças que querem uma mudança. Nós abrimos agora um novo ciclo político em Portugal. Um ciclo político em relação ao qual eu estou muito confortável, um ciclo político que eu vejo com muita esperança, com esperança pelo rumo que isso pode traçar para Portugal. Evidentemente que eu espero que todos os que se reconhecem nessa capacidade de mudança de Portugal, à esquerda, mas também ao centro e até em muitas forças da direita, não é? Que se revejam nesta candidatura. Ainda bem que fala nisso, porque Cavaco Silva foi muitas vezes ao longo do mandato e sobretudo nestes 2 últimos meses acusado de ser muito cúmplice do governo PSD-CDS. O senhor não teme ser acusado de ser o candidato do governo de António Costa? Nunca serei porque quem me conhece sabe que há uma marca fortíssima da minha maneira de ser e de atuar das instituições. E essa marca chama-se imparcialidade. Eu sou uma pessoa extraordinariamente imparcial em tudo o que faço, muito independente em todos os planos, que consigo falar com toda a gente, consigo falar com pessoas dos mais diversos quadrantes.
gosto de falar até com pessoas que sejam muito diferentes de mim, são elas que me enriquecem muitas vezes. Foi isso que fiz ao longo de toda a minha vida. A imparcialidade é uma marca central da minha maneira de ser. E disse, desde o princípio desta situação política, que em todas as circunstâncias daria posse a um governo com maioria parlamentar, fosse ele qual fosse. Já lá Eu vamos, autorizei a ideia de poder ser de esquerda, de direita, branco, professor. amarelo, verde. Eu daria posse a um governo de maioria parlamentar porque na circunstância política de um presidente que não pode dissolver o Parlamento, que está no final do seu mandato, não havia outra alternativa. Confirmou-se o que eu disse desde o primeiro dia. Deixa-me acabar a ideia do novo ciclo político e quando fala na necessidade de consolidação deste novo ciclo político, não está de alguma forma a fazer a defesa de vir a ser um presidente alinhado com este governo? Não, vou ser um presidente alinhado com os governos que os presidentes escolherem. E os presidentes escolherão, os portugueses escolherão os governos que entendam e que entendam em sede de eleições legislativas. Os portugueses escolheram este governo, escolheram esta maioria parlamentar e eu serei, obviamente, um presidente que dará toda a sua solidariedade e cooperação institucional deste governo. Portanto, consigo, António Costa, no que depender de si, António Costa cumprirá uma legislatura como Primeiro-Ministro? No que depender de mim, António Costa cumprirá uma legislatura como Primeiro-Ministro, como cumpriria outro ministro que resultasse de um governo de maioria parlamentar, porque eu julgo que esse é um dever principal, um dos deveres principais de um Presidente da República é assegurar uma certa estabilidade no país. Porque sem estabilidade não há capacidade de fazer reformas, não há capacidade de fazer mudanças, não há capacidade de projetar Portugal e de projetar aquilo que os portugueses necessitam. Não é? E, portanto, em relação a mim, esse assunto é um assunto de resposta extraordinariamente fácil. Sim, serei um Presidente que, em todas as circunstâncias, procurará trazer estabilidade para o nosso país. E desse ponto de vista dorme absolutamente descansado com os entendimentos que António Costa conseguiu à esquerda, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista e com os Verdes? Durmo totalmente descansado. E falando das circunstâncias, em que circunstância é que poderia ter uma ação diferente? Uma ação diferente em relação a esse garantir da estabilidade e usar o Parlamento, por exemplo. exatamente dissolver ou exonerar. Em todas as circunstâncias, eu serei um fator de estabilidade. Em todas as circunstâncias, o que me interessa é que haja estabilidade no país e que essa estabilidade resulte numa estabilidade, como eu tenho dito várias vezes, não seja estagnação, mas seja a capacidade de termos um Portugal diferente. E temos todos os elementos para isso. Temos os jovens qualificados que estamos a deixar sair para o estrangeiro e não podemos deixar. Temos as nossas universidades, temos a nossa ciência, temos empresários e empresas com uma enorme capacidade. Precisamos de nos libertar das burocracias, precisamos de juntar e de mobilizar estas energias de mudança que existem em Portugal. É esta mobilização, esta capacidade de dar corpo a esta mobilização que verdadeiramente me traz estas presidenciais. Mas deixe-me focar ainda na questão do governo, professor, e dar-lhe um exemplo muito concreto. Imagine, e o senhor fala muitas vezes do presidente Sampaio, do apoio que tem dele, imagine que estaria precisamente há 11 anos, na altura em que ele dissolveu o Parlamento, teria agido da mesma forma nas circunstâncias em que ele agiu? Eu não vou comentar nem ações tomadas por anteriores presidentes, nem fazer cenários de futuro, porque em cada momento há uma consideração, uma análise concreta de cada presidente. Mas não tem o pudor de usar essa arma? Ou de vir a usar essa arma? Ou tem? As competências, foi uma coisa que eu disse desde o primeiro dia, que eu não renuncio a nenhuma das competências que o Presidente da República tem. Eu candidato-me em grande parte em nome da Constituição. A Constituição é a minha carta de referências e eu juro cumprir e fazer cumprir a Constituição. E não digo que não gosto dela, mas tenho que a cumprir. Não, eu digo que eu gosto desta Constituição e que me candidato também em nome desta Constituição. E por isso não renunciarei nunca a nenhuma das competências que a Constituição me dá. Agora, fazer cenários que nunca nenhum candidato fez, nem nenhum presidente fez, que é, eu dou posse a este governo, mas se acontecer isto, ou um candidato que diga, se acontecer outra coisa qualquer, eu acho que é uma coisa tão insensata, peço desculpa, não é? Que nós não devemos fazer, devemos acreditar, ter esperança, consolidar, dar estabilidade às coisas, construir essa estabilidade. Portugal precisa disso. Não precisa da pequena intriga, da pequena diz que disse, da pequena se, da pequena talvez. Precisamos de nos juntar, de nos unir. Há demasiados Portugais neste Portugal, há demasiadas fraturas, há demasiada divisão. Precisamos nos juntar em torno do Portugal. Está a citar o seu discurso do 10 de junho. Haverá, pergunto-lhe eu, linhas vermelhas na sua cabeça, mesmo não querendo fazer cenários. E há regras que o país tem que cumprir. Uma delas, todos sabemos, é o Tratado Orçamental. Maria de Belém já disse que se Portugal
desrespeitar os tratados, e isso para ela é uma linha vermelha. O que lhe pergunto é se para si também é uma linha vermelha Portugal não cumprir as regras europeias. Não é, a questão, na minha opinião, seria muito insensato eu colocar as questões nesses termos, não é? Porque se fôssemos, a rigor, colocar isso dessa maneira como a sua pergunta é feita, nós teríamos dissolvido a Assembleia da República nestes últimos anos todos. Porque, quer dizer, raramente ou nunca cumprimos... Os presidentes não são iguais, estou-lhe a perguntar a si, andarmos a dissolver a Assembleia da República, não é? De cada vez que há um déficit que não se cumpre, por esta ou por aquela razão. Quer dizer, eu acho que isso seria uma insensatez total e todos os portugueses compreenderiam que nenhum candidato iria fazer uma afirmação desse tipo. Agora, o que eu julgo é que é importante, nesta fase, em que estamos a iniciar um ciclo político novo, em que estamos a iniciar um momento novo da nossa vida, é criar confiança. Criar confiança, criar credibilidade, criar estabilidade e não fazer afirmações, nem pela crispação, nem pela agressividade, nem pela imaginação de cenários futuros que possam contribuir para criar instabilidade. Não precisamos de mais instabilidade, não precisamos de mais crispação. Este capítulo, a propósito dos tratados orçamentais, o senhor já defendeu publicamente que deveria haver uma reestruturação da dívida, não só em Portugal, mas que isso devia ser um tema em cima da mesa na Europa e que os próprios tratados orçamentais deveriam ser revistos. O que é que o senhor, como Presidente, poderá fazer nesse sentido? Eu julgo que o Presidente tem um poder imenso, que é um poder de palavra e um poder de colocar certos temas na agenda. E eu já aqui falei de alguns temas que quero colocar na agenda. A qualidade da democracia, uma nova forma de participação, uma nova proximidade com as pessoas. A democracia do século XXI não é igual à democracia do século XX, não é uma democracia verticalizada, é uma democracia que tem que ter outras dimensões de participação nos processos de deliberação. E isto é um tema que o Presidente da República pode e deve colocar na agenda, a qualidade da democracia, a transparência das decisões. Já falei aqui num segundo tema que é central, que é o tema da educação, do conhecimento e da maneira como a educação e o conhecimento deve ser levada para a economia. Temas? E há um terceiro tema que o Presidente da República não pode deixar de trazer para o debate público, que é o tema da Europa e da nossa posição no mundo. O Presidente da República tem uma responsabilidade imensa na projeção da imagem de Portugal no mundo, na presença de Portugal tanto nas instâncias europeias como noutras instâncias e noutras dimensões, simbolicamente definidas pela língua portuguesa, pelas comunidades dos países de língua portuguesa, simbolicamente definidas por outras presenças. Nós estamos a encerrar um ciclo de 40 anos que, por razões que historicamente todos compreendemos, foi muito centrado sobre a Europa. Estamos a abrir nestas duas questões que eu lhe coloquei, tratados orçamentais, reestruturação da dívida. O que é que um Presidente pode fazer? Um Presidente é só o uso da palavra? Pode colocar isso em debate. Pode trazer ao debate esses temas. E não tem medo dos mercados e da reação dos mercados? Não tenho medo da reação dos mercados nesse sentido. Quer dizer, eu hoje julgo que todos reconhecemos, de uma forma ou de outra, mais aberta ou menos aberta, mais implícita ou mais explícita, não é? Que há um conjunto de normas e de regras no plano europeu que têm de ser revistas. Isto é dito, às vezes, de forma mais silenciosa, mais cautelosa, outras vezes de forma mais aberta, e nós temos que participar nisso. Mas temos que participar nesse debate com voz própria. Não é como com aquela metáfora do bom aluno, não é? Como se o bom aluno, e eu que sou professor sei o bem, como se o bom aluno fosse aquele que está calado, que não diz nada, que assimila tudo. Não, o bom aluno não é esse. O aluno é o aluno que participa, é o aluno criativo, é o aluno que intervém, é o aluno que reivindica, é o aluno que critica, é o aluno que faz ouvir a sua voz. É este bom aluno que eu quero ser na Europa. Nunca fora do contexto europeu, nunca rompendo nem estabelecendo rupturas com o que é o nosso ambiente europeu, que é aquele onde nós devemos estar, é aquele a que nós pertencemos, mas tendo uma outra voz no debate europeu. Professor, gostava, aproveitando a notícia do dia, gostava de ver PCP e Bloco de Esquerda no Conselho de Estado. Repara, eu como Presidente da República devo respeitar, o Presidente da República tem capacidade para, enfim, competência para nomear um conjunto de individualidades para o Conselho de Estado. Na minha opinião, ele não se deve imiscuir na forma como a Assembleia da República entende que a sua representação deve ser feita no Conselho de Estado. E, portanto, eu estar a pronunciar-me sobre essa matéria seria estar a ingerir de uma competência que é da Assembleia da República, portanto, não me parece... Nem sequer numa perspectiva pessoal Nem sequer do numa homem? perspectiva pessoal, quer dizer, isto é... Quer dizer, o problema é que eu agora sou candidato, não é? Portanto, eu não posso, eu tenho que agir como candidato
E agir como candidato, tenho dito muitas vezes, é também agir já como se fosse presidente, num sentido de grande humildade, isto é, de ser coerente entre o que faço agora e o que faria mais tarde. Eu acho que um Presidente da República e um candidato a Presidente da República não deve imiscuir-se no que é a decisão que a Assembleia da República vai tomar sobre a forma de estar representada no Conselho de Estado. Mas nos últimos anos, sabemos, o Partido Comunista não tem estado, estou a dizer o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda nunca esteve, o Partido Comunista não tem estado representado no Conselho de Estado. Pergunto-lhe se seria útil para a democracia ter no Conselho de Estado representantes do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. O Presidente da República, como aliás aconteceu no passado já, terá formas, não é, de através, nomeadamente, da nomeação das personalidades que lhe competem. E se o senhor for Presidente da República, vai escolher personalidades certamente que se eu for Presidente da República, dessa área política. Certamente que se eu for Presidente da República, terei uma preocupação em tentar perceber na composição de um Conselho de Estado qual é a melhor representação e a melhor indicação do Presidente da República, nomeadamente para compensar eventuais sub-representações que possa haver, tanto no plano político como no plano social ou no plano cultural, e julgo que na indicação dos representantes que me competem a mim, eu devo fazer essa avaliação, com certeza que sim. Professor, o senhor tem apelado a uma convergência das esquerdas em torno da sua candidatura. A sua passagem à segunda volta depende dessa convergência? Não depende. A minha passagem à segunda volta depende dos portugueses. Não é? E isto não está decidido. Às vezes parece querer fazer-se passar a ideia que isto está tudo decidido. Há uma certa... Não está. Há uma pequena formalidade a cumprir. Não é? E essa formalidade é dobrar um papelinho em 4 e colocar numa urna de voto. Não é? Os portugueses é que votam, os portugueses é que decidem e, portanto, é muito importante que os portugueses percebam que o que se vai decidir no dia 24 de janeiro não é uma coisa pequena ou menor, que o que se vai decidir é extraordinariamente importante e que a decisão entre um candidato, como o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que representa uma visão das políticas do antigamente, que representa uma visão das políticas da austeridade, que representa as forças políticas que contribuíram para que o país chegasse onde chegou hoje, não é uma notícia boa para este ciclo político que agora se abriu, no qual queremos olhar não para o passado, mas para o futuro. Mas quando o senhor fala de Marcelo Rebelo de Sousa nesses termos, sabendo que é uma candidatura que não emana do PSD, não poderá ter na resposta um argumento de que o senhor Sampaio da Nova é o candidato que representa os tempos que levaram, de governação que levaram o país à bancarrota? Não, porque genuinamente não represento. Quer dizer, não represento. Represento uma ideia de Portugal, formulada da maneira como tentei formulá-la aqui hoje, que procura unir forças de esquerda, mas que procura unir, sobretudo, forças de mudança na sociedade portuguesa. Há muito mais forças de mudança na sociedade portuguesa, para além das forças de esquerda no sentido tradicional do termo. Há muita gente, em muitos lugares, em muitos espaços económicos, sociais, culturais de Portugal, que não se revêem necessariamente como pessoas, como homens ou mulheres de esquerda, mas que querem uma mudança deste país, querem olhar de outra maneira para este país, querem um país capaz de olhar para o futuro, capaz de uma maior justiça, de maior igualdade, que não estão dispostos a estas desigualdades constantes do nosso país. É em nome dessas forças que eu me candidato. Não é o senhor espera que haja alguma desistência até ao dia 24 de janeiro? De Marisa Matias, de Edgar Silva, houve algum contacto nesse sentido? Não houve nenhum contacto e aproveito aliás para desmentir porque saíram notícias sobre essa matéria. Nunca houve nenhum contacto e nunca houve nenhuma palavra minha sobre essa matéria. Eu até diria era o que mais faltava. As candidaturas são legítimas, os partidos, as pessoas, os cidadãos têm a sua legitimidade para fazer as suas candidaturas. Eu parecer-me muito ilegítimo estar a fazer algum tipo de diligência nesse sentido. Não faço. O que eu digo e sempre tenho dito é que vai haver um momento neste processo, o mais tardar na segunda volta, em que vai ser preciso haver forças de convergência. E o que eu digo e que eu tenho dito é que me parece, e faço isto com grande humildade, é que me parece que dentro dos candidatos que até hoje se apresentaram, eu serei talvez aquele que está em melhores condições de poder polarizar uma candidatura alternativa à candidatura da direita. E desse ponto de vista, o que é que o distingue de Maria de Belém, sobretudo nessa luta que ambos travam pelo eleitorado de centro-esquerda? O que é que o distingue verdadeiramente de Maria Sobretudo de Belém? a independência. Não é? Quer dizer, a independência... Acha que ela não é uma candidata independente? Quer dizer,
doutora Maria de Belém é uma candidata que foi presidente de um partido, que tem uma filiação partidária, etc. E, portanto, quer dizer, julgo que não é por opção. E isso não a diminui em nada. Mas o senhor também tem uma ideologia, também acredita em determinadas coisas. Obviamente. E esse acreditar é um acreditar muito importante, mas é um acreditar de alguém que nunca teve vida nos partidos, que vem de um lugar da cidadania, que fica, aliás, que estranha muito que se diga tantas vezes em Portugal, isto não pode continuar a ser sempre os mesmos, é preciso mudar da política, e depois quando alguém como eu, candidato independente, se apresenta, parece que cai o Carme e a Trindade, como se a política fosse um clube fechado, ou fosse um clube privado apenas para alguns, não é. Eu não pedi autorização a ninguém para me candidatar, eu sou livre. E candidato-me com essa liberdade Maria e com essa de Belém também não pediu independência, autorização não é? a António Costa para se Não é? candidatar. Como E isso sabemos. para mim é muito importante. Como é muito importante, como diz, e bem, que eu não tenho dúvidas sobre as minhas raízes, nem tenho dúvidas sobre a minha identidade. E a minha identidade é uma identidade de alguém que pensa a partir da esquerda e de valores de esquerda e que por isso apela a essa convergência. Mas esta candidatura, e às vezes é difícil explicar isto, esta candidatura não é uma candidatura de esquerda nesse sentido, é uma candidatura que procura, a partir do meu lugar, abrir-se a toda a gente. Eu vou utilizar uma metáfora curta. Eu sou valenciano, sou do extremo norte de Portugal e sou minhoto, tudo no meu corpo é minho, tudo no meu corpo é norte e tenho essa afirmação, essa cultura, essa identidade, essas raízes. Gostaria, aliás, muito que os portugueses, pela primeira vez na história, elegessem um presidente acima do Douro, ou mesmo acima do Mondego. Acho que nunca houve nenhum presidente eleito acima do Mondego. Gostaria muito que isso acontecesse. Mas eu, apesar de vir do norte, falo para os portugueses todos. Não é a minha raiz minhota, nem a minha raiz do norte que me impede de falar para todos os portugueses. Mas não admite que lhe essa... falta experiência política, professor. Maria de Belém é muito crítica, diz que o senhor não tem perfil para o cargo. Pois, quer dizer, a questão da experiência política depende de que experiência política é que estamos a falar. Se estamos a falar de um determinado tipo de experiência política, não é? De que os portugueses estão muito cansados. E é isso que eu ouço todos os dias na rua. Todos os dias na rua vejo portugueses e as portuguesas cansadas dessa experiência política. Provavelmente eu não tenho, mas tenho uma outra experiência política. A experiência da polis, a experiência da cidadania, a experiência da profissão, a experiência do meu serviço às causas públicas e nunca fiz outra coisa, a não ser servir causas públicas na minha vida. E sobre essa matéria, enfim, já o disse há pouco, mas talvez valha a pena repisar agora, os narramalhianos apoia esta candidatura, o Dr. Mário Soares apoia esta candidatura, o Dr. Jorge Sampaio apoia esta candidatura e todos os três consideram que eu tenho a experiência, as qualidades necessárias para o desempenho do cargo. Como calcula, são testemunhos mais fortes e mais importantes do que outros que se ouvem por vezes ouvir por aí. Professor, o tempo está a escutar-se, eu pedi-lhe uma resposta rápida. Há aqui um paradoxo em si, que é, em tempos, definiu-se a si próprio como uma pessoa mais do contrapoder do que do poder. Ora, para quem, como o senhor, quer ocupar o mais alto cargo da nação, isto não é, é uma resposta um pouco simples. contraditório? Não, não tem nenhuma contradição. Eu sou um homem da liberdade. E o que eu quero dizer com essa frase é que eu sou homem da liberdade. E a liberdade, para mim, está acima de tudo. Não é? Tenho dito muitas vezes que há muita gente que gosta de umas liberdades e não gosta de outras. E outros que gostam de outras, mas não gostam de umas. Eu gosto de todas. Gosto das liberdades todas. Sou um homem da liberdade individual, da liberdade das instituições, da liberdade das empresas, da liberdade de agir e de agir para o bem comum e de agir para o bem deste país. É a liberdade, em definitivo, que me traz esta candidatura. A minha liberdade, que eu nunca aceito que seja posta em causa, mas a liberdade que nós precisamos dos jovens para transformarem este país, a liberdade que nós precisamos das pessoas e de forças sociais para dar um outro futuro a este país. O outro nome da liberdade é esperança. E eu faço esta candidatura em nome da liberdade e da esperança. E, precisamente, olhando para o futuro, se não atingir o objetivo de chegar a Belém, termina aqui a sua, chamemos, carreira política, se é que a sua experiência política, não é bem carreira política, mas a sua experiência, pequena carreira, apesar de tudo, desde a minha entrega a uma ideia, a minha entrega a uma causa. É claro que ela não termina aqui, porque ela não começou aqui também, ela começou há 40 e muitos anos, não é? Nas primeiras lutas pela liberdade. Ainda eu estava no Liceu de Oeiras com 14 ou 15 anos. Portanto, não renunciarei nunca a essas lutas e continuar essas lutas. Mas não no sentido político do termo, no sentido literal do termo. Continuarei a minha vida cívica, a minha intervenção cívica, a minha intervenção política, no sentido mais nobre da palavra política, e a isso eu nunca renunciarei. Muito bem, professor Sampaio da Nova, agradeço imenso a sua disponibilidade para esta entrevista. Foi um grande prazer estar convosco e certamente encontrar-nos-emos ainda mais vezes até o dia 24 de janeiro, assim o desejo. Vai ser um tempo bonito das nossas vidas. Muito obrigada.